Olá, ser humaninho nosférico de pura luz, aqui é a Nayara e vamos dar continuidade à leitura do livro Acesso ao Teu Ser Multidimensional, da Stephanie South. Esse audiobook que eu tô manifestando aqui com muito carinho e presença. Para quem não tem acesso ao livro, ou que gosta, assim como eu, de colocar os fones e escutando e integrando informações enquanto faz alguma coisa. Eu sou muito adepta a isso. E então, bora lá. Capítulo 5. Empoderando a telepatia. A telepatia e os poderes aliados somente serão entendidos quando a natureza da força, das emanações e radiações e das correntes de energia for melhor compreendida. Essa é uma frase de Alice Bailey. A telepatia é a lei natural e vibra uma ordem suprema. A telepatia existe na mente. O tempo é da mente. Se tudo vem de uma fonte, então todo pensamento humano deve ter um ponto onde converge. Embora a mente não seja localizável, o tempo e a telepatia são fatores mutuamente definidores, dependentes da unidade de pensamento. Através da telepatia, a arte da natureza incrementa a si própria em geometrias de som e triangulações de luz. O tempo é a quarta dimensão. A quarta dimensão é o campo intermediário entre a quinta dimensão eletrônica pura e o plano tridimensional material físico fenomênico. Desse modo, a quarta dimensão consiste na totalidade de possibilidades de evolução e desenvolvimento psíquicos de todas as formas de vida que já existiram e que algum dia existirão, dentro daquele campo definido por uma estrela particular. Todos os ólons, corpos elétricos da 4D, formam uma vasta teia interconectada que está ligada a cada outro ólon através de linhas de força eletrônicas. Essas linhas de força eletrônicas também estão entretecidas dentro do ólon planetário. A vida como conhecemos é construída desde a energia até a eletricidade e até a eletrônica, ou linhas de força eletrônicas. Isso é o que controla o pensamento. A noosfera é, em última instância, a fonte de todos os pensamentos na Terra. Tempo e telepatia. Telepatia deriva do termo grego tele, distante, e phate, ocorrência ou sentimento. O termo foi cunhado em 1882 pelo pesquisador psíquico francês Frédéric Myers, um fundador da Sociedade de Pesquisas Psíquicas. De acordo com a ciência cósmica, nossos pensamentos geram linhas de força eletrônicas que saem para a atmosfera e criam efeitos específicos. De acordo com a força do pensamento, tudo está baseado em vibração. O corpo humano é composto de um corpo ou campo de energia que vibra. Se a frequência de vibração nesse campo é reforçada, então a energia ou informação de outra dimensão pode vir através de nós. Nós somos médiuns, cósmicos e telepáticos. Pessoas sensitivas experimentam telepatia o tempo todo e, algumas vezes, em seu próprio detrimento, na medida em que elas com frequência captam os pensamentos de outros. Contudo, elas geralmente preferem ficar com seus próprios pensamentos e não misturá-los com outros, de tal modo que elas possam focar no que são seus, os seus próprios padrões. Isso porque pensamentos são transferidos como mensagens de rádio, operando através de um meio universal, a matriz de tempo sincrônica. Existem tipos diferentes de telepatia, de mente a mente, de coração a coração, de emoção a emoção. Em última instância, esse meio universal é o perceptor holomental, a sétima esfera mental, que é explicada nos capítulos posteriores. Essa é a matriz telepática subjacente suprema, conectando todos nós mentalmente e energeticamente. Perceptor holomental, a ligação direta telepática.
No centro do perceptor holomental está o elemento telepático 113. Esse elemento é o que cria hipersensibilidade no cérebro, radializando e equalizando funções perceptuais, resultando em experiência radial. Observe que percepções radiais já existem em determinadas formas biológicas, tais como a estrela do mar, um radiolário com uma estrutura puramente radial. Nesses tipos biológicos, suas formas de percepção são inertemente radiais. Considere essa citação de Alice Bailey. A humanidade é o recipiente de tantos impactos, tantas impressões, tantas correntes telepáticas e mentais, e tantas impressões vibratórias qualificadas de todos os 7 reinos da natureza, que éons decorreram no desenvolvimento da sensibilidade discriminativa adequada e no estabelecimento da certeza do ponto em evolução, a partir do qual a invocação consciente deve surgir e sobre o qual a impressão evocada deve ser registrada. Pensamentos chegam com claridade na proporção da concentração do indivíduo. A telepatia também está intimamente relacionada à entrada em universos paralelos, os quais são entendidos como momentos. Pensamentos coexistentes com quaisquer momentos. Pensamentos que os corpos em evolução no tempo possam escolher, experimentar e atuar sobre. Isso será mais explorado adiante nesse capítulo. Ordem sincrônica e telepatia. A ordem sincrônica é o ponto de encontro quadridimensional que faz possível a ação recíproca entre mentes. Nessa dimensão de tempo, há uma nova linguagem a ser descoberta. Estes são os códigos universais expressados primeiro através do número. Considerando que essa linguagem de número também é a linguagem da natureza, ela revela um sistema preciso para perceber a relação interconectada de todas as coisas. Através da prática dos códigos numéricos diários, nos damos conta da nossa interconectividade, na medida em que entramos em contato com a fonte da matriz universal, onde tudo está ligado com tudo telepaticamente. Toda a vida é telepática, como testemunhado na harmonia sincrônica da natureza. É apenas o humano que, por causa de sua confiança nos dispositivos de tempo artificiais e nas máquinas, esqueceu de sua interconectividade com o todo. Mas com a lei do tempo, nós temos agora a oportunidade de nos reunir com o fluxo divino da natureza. Nós atingimos isso aprendendo os processos internos de ordem sagrada da natureza, a linguagem imutável do número, ou encenação sequencial, que o ser uno evolui a fim de preencher sua criação e conhecer seu próprio ser. O circuito CACC, continuidade aborígene e consciência cósmica, conectam passado e futuro, que juntos formam o presente. Isso é porque nós existimos simultaneamente em todas essas dimensões, dentro da matriz radial. E dentro dessa matriz radial, o espaço é um ponto infinitamente localizável. Conforme a dupla hélice de CACC nos mostra, em cada momento agora, estamos recebendo informações pulsadas até nós desde o passado, bem como do futuro. O presente é a dobradiça entre esses dois fluxos. Quanto mais nós deixamos ir e entramos completamente no momento presente, mais podemos nos tornar conscientes desses dois fluxos. É por isso que se diz, o ponto de poder está no momento presente. Ao abrir-nos completamente e rendermos-nos absolutamente ao momento presente, o passado e o futuro podem abrir-se para nós, tornando-se completamente consciente dentro do momento presente, que fenômenos naturais, tais como a telepatia e a viagem no tempo, ocorrem. Todo tempo é agora. No domínio do tempo,
Tudo vem de um sentido natural de abertura para o agora. A inteligência superior não reside em outro lugar que não o agora. No agora está a experiência sincrônica da união da entidade tridimensional e seu duplo ólon quadridimensional ou personalidade alternativa. Postulado 13.1 Dinâmicas do tempo. O momento presente é onde residem o conhecimento direto e a afinação ressonante, o tubo falante, toroidal heptadimensional de Deus. O conhecimento direto ignora a cadeia lógica de causa e efeito, e é por isso que debater e disputar qualquer assunto não faz sentido e tira-nos do momento presente. As coisas são como são, não importa o quão somos capazes de discuti-las. O reino psíquico, telepático ou superconsciente transcende todos os condicionamentos sobre como pensamos que as coisas são. Para que o ser uno, Deus, exista em todos os estágios do tempo evolucionário simultaneamente, significa que Deus está totalmente presente em todo o segmento do tempo, em movimento em todas as faces de tempo que expandem-se ou contraem, coerente em todo nível e dimensão do tempo. Isso significa que Deus é capaz de ver, gravar e estar totalmente consciente de cada um daqueles estágios, dentro de cada aspecto de tempo determinado. Somente então Deus pode evocar a si próprio e saber exatamente quando e em qual momento precisa na eternidade mover a si mesmo de um estado para o outro. Ele deve conhecer intimamente essas etapas, através de práticas experienciais em forma física, como um grande músico conhece as harmonias e ritmos da combinação certa, para evocar determinados sentimentos e criar uma música formidável. Pontos de vista da telepatia. O filósofo grego antigo Demócrito apresentou as teorias de onda e corpuscular para explicar a telepatia. Isso iniciou o que pode ser chamado de naturalização do sonho sobrenatural. Demócrito é acreditado pela primeira teoria física da telepatia do sonho. Sua visão da telepatia deriva-se da tese de que tudo, incluindo a alma, é feito de partículas minutas, inumeráveis e indivisíveis, chamadas de átomos. Esses átomos constantemente emitem imagens de si próprios, as quais, por sua vez, são compostas de ainda outros átomos. Ele postulou que imagens projetadas por seres vivos, quando emocionalmente carregadas, podem ser transmitidas para outra pessoa. Quando as imagens atingiam sua destinação, acreditava-se que entravam no corpo através dos poros. Imagens emitidas por pessoas no estado excitado eram especialmente vívidas e suscetíveis a atingir o sonhador de forma intacta e sem distorções por causa da frequência de emissão e da velocidade da transmissão. Similarmente, a ciência cósmica define a telepatia como uma transmissão projetada através das duas personalidades mais elevadas, ou corpos pentadimensionais, de duas pessoas que estejam em comunicação uma com a outra. Esse é um ponto de ação que depende da aceitação completa do que você está fazendo e de quem você é. Uma vez que chegamos num estado profundamente relaxado de autoaceitação, comunicações telepáticas podem ser exploradas e incorporadas em nossa operação diária. Isso significa que nossas personalidades de terceira e de quinta dimensões estão em perfeita coordenação por meio da nossa personalidade da quarta dimensão. Um livro inspirador sobre a telepatia é Mental Radio, publicado em 1930 pelo autor Upton Sinclair, ganhador do prêmio Pulitzer, com o prefácio por Albert Einstein. Nele, Sinclair descreve
A aparente habilidade de sua esposa, em algumas vezes, de reproduzir esboços feitos por ele e por outros, mesmo quando separados por longas distâncias. Esses experimentos são recordativos de alguns daqueles que seriam usados por pesquisadores de visualização remota em tempos posteriores. A parapsicologia é o estudo de fenômenos paranormais, os quais são fatores da mente que estão além da razão. O estudo de fenômenos paranormais estende a mente e a move para estados de consciência mais elevados. Atingir esses poderes paranormais requer esforço, disciplina da mente e empenho. E ainda assim, o empenho não deve ser para atingir poderes, mas sim para ganhar uma automaestria ou autorrealização. Um humano não é normalmente capaz de manter esse estado de repouso operativo por um tempo extremamente longo, livre de movimentos involuntários ou pensamentos distrativos. Por essa razão, nós praticamos técnicas como a yoga pranayama, exercícios respiratórios para ajudar a desenvolver um controle mais fino do corpo e da mente. Radiogramas. De acordo com a ciência cósmica, a parapsicologia define a relação entre os aspectos multidimensionais do nosso ser. Ela define a evolução de uma personalidade ficcional unidimensional para um operante multidimensional numa realidade que é eletroplásmica, solar telepática e instantaneamente radiomórfica. Radiomórfica refere-se à capacidade dos filtros de percepção do indivíduo para instantaneamente construir radiogramas holográficos de sua experiência. Um radiograma é uma unidade de mensagem psicossensorial experimentada como uma emissão. Essas emissões ou radiogramas podem ser extraídos por qualquer aspecto do nosso ambiente sensorial e podem ser experimentados através do perceptor holomental, como o órgão do sexto sentido, baixando programas. Os diferentes níveis de parapsicologia, tais como predição, telecinese, telepatia, etc., são construtos baixados e adaptados para o relativamente primitivo funcionamento unidimensional do humano, preso nos confins do sistema da crença, conhecido como materialismo histórico. O propósito de desenvolver nossos poderes paranormais dormentes é dar-nos conta de todo o nosso potencial. Tornamo-nos telepáticos. Ajuda a melhor sintonizar-nos uns com os outros e a sermos mais sensíveis com as pessoas e com todo o campo cósmico estelar planetário. Na Rússia, parapsicologistas estudam o nascimento daqueles que desenvolveram poderes paranormais, particularmente a incidência de manchas solares no nascimento. Banco Psi. A telepatia é um fator-chave da lei do tempo. Ela é demonstrada através dos símbolos da ordem sincrônica, os quais unificam a mente no tempo de todos que a usam. O Banco Psi é a força norteadora da evolução do tempo e da consciência. Todo organismo vivo exibe funções Psi. Qualquer coisa que vive tem ciência. Isso é chamado de fator Psi. O fator Psi de um organismo vivo representa a informação recebida ou enviada. Isso é coordenado por quantos telepáticos. A designação do Banco Psi torna-se mais fácil conceitualizar a nosfera. Todos os sistemas de pensamento e conhecimento estão contidos no Banco Psi regulador da nosfera. Ele é um meio de armazenamento e recuperação de informação para todos os programas mentais humanos e o repositório de todos os pensamentos de cada esfera mental e espectro de consciência. Cada percepção, pensamento, palavra e experiência é registrado e depositado dentro desse sistema de armazenamento e recuperação mestre. Nesse sentido, ele é o painel de controle evolucionário da noosfera. Tudo está registrado dentro do Banco Psi, até mesmo alguém por quem você cruzou na rua quando tinha 5 anos de idade. Muitas coisas chegam ao seu alcance de associação
e elas são todas registradas automaticamente, quer você esteja consciente disso ou não. Toda entrada que não é conscientemente registrada é automaticamente arquivada na segunda esfera mental para formar o inconsciente total. O código Banco Psi estabelece uma estrutura telepática cada vez mais expandida ao redor do nosso planeta para o funcionamento dos raios das civilizações galácticas que estão agora trabalhando conosco. O Banco Psi é o quadro de distribuição telepática localizado entre os dois cinturões de Van Allen, campos eletromagnéticos. O regulador Banco Psi é tanto um sistema de armazenamento quanto de recuperação para todo conhecimento e pensamento, incluindo as estruturas de informação do DNA, bem como o recipiente para os programas de tempo evolucionários. O Banco Psi está codificado em 4 placas. Como tal, ele codifica o processo de 4 partes da rotação da Terra sobre seu eixo no tempo, 4 estágios por dia, 4 estações por ano, em ciclos de 4 anos e 4 fases da Lua. Cada uma das 4 placas do Banco Psi acomoda-se uma simetria espelhada da bipolaridade do campo magnético da Terra. Crononauta. A cronomancia é a ciência e a arte do tempo quadridimensional, considerado como um sistema inteiro. Ciência é conhecimento e arte é prática. Quem estuda cronomancia é chamado de crononauta. Um crononauta é um estudante da tecnologia do tempo da 4ª dimensão, que também é entendido como a ciência e arte da telepatia. A lei do tempo descreve o monito planetário como o quadro de distribuição 4D da telepatia coletiva. Nós sabemos, a partir da ciência cósmica, que nossos pensamentos são elétricos. Telepatia, como um fenômeno eletromagnético, foi um conceito introduzido pelo astrofísico russo Dr. Nikolai Kozyrov. Ele pensou que a telepatia pudesse até estar ligada ao campo gravitacional. Yogis comumente demonstram telepatia e são capazes de exibir uma variedade de poderes paranormais relacionados. O conhecimento da telepatia pode ser obtido tanto por uma forma lógica e científica, quanto também através do conhecimento ou premonição direta. O significado do tempo em relação ao espaço, passado, presente e futuro, é um mistério somente por causa das nossas crenças condicionadas no momento presente. A mestria da cronomancia fornece a ciência germinal da crononáutica. Vamos lá. Respirando, vamos lá. A mestria da cronomancia fornece a ciência germinal da crononáutica com o objetivo de uma nova encarnação da sabedoria humana, o mago da Terra. A primeira aspiração maior do crononauta é a ejeção da ponte arco-íris. O principal experimento telepático ou teste dado à humanidade pelos engenheiros planetários é um teste para determinar nossa habilidade de coordenar experiências sensoriais comuns em relação à base da frequência da Terra, desse modo, acionando os anéis de arco-íris circumpolar da Terra. O número de mentes simultaneamente engajadas nessa percepção é o que cria o quantum de transição mental que nos catapulta desde a Terra física para dentro da meditação do tempo e espaço da mente da Terra unificada. Por consequência, isso adentra-nos à totalidade ou realidade da noosfera. Nesse ponto, nós experimentaremos a noosfera
como a totalidade da unidade planetária e a sincronicidade momento a momento, as quais a Terra sempre experimenta. A unidade que foi originalmente um anel, agora cria o espaço da natureza telepática. Uma vez que você tenha admitido a totalidade, você nunca estará em qualquer outro lugar que não onde sempre esteve. Até enquanto você respira, inscrições telepáticas desmoronam anos-luz de acepção num único insight. A linguagem não pode mais comunicar palavras. A linguagem não pode mais comunicar. Palavras tornam-se arcaicas. Você torna-se um número. Você ascende ao centro e cerca o interior do todo com o espaço do não-eu. Quem se lembra? Quem enxerga? A arte da natureza é telepatia. Até o capítulo 6, Ser Humaninho Noosférico. E bom acesso ao teu ser multidimensional.